pais de Leonai voltam na semana próxima. Tanto Smith chegam nesta semana, Deus mediante. O domingo próximo queremos desfrutar tudo isso e em vez de ter a aula da manhã, a escola dominical, vamos ter convívio. Pão doce, café, sumos, coisas assim. E os Guzman devem estar... Guzman, Reyes. Quantos nomes devo dizer? Mas Juan Carlos e Elaine devem estar. E tanto o Smith. Então, e logo, se podemos desfrutar um almoço juntos, Norma estava a dizer, era muito lindo ter esse almoço internacional, como às vezes temos feito, com os diferentes sabores de diferentes lados, mas o que podemos trazer e compartilhar entre nós para só desfrutar o tempo e convidar, utilizá-lo como um momento para convidar alguém mais para acompanhar-nos. Então, estava a dizer aos irmãos, boas notícias da parte de Zhang, sua mãe está bem e está tudo bem por enquanto. É uma benção, porque eu sei, há outros a pedir do Senhor isso para ela. Sei que Elionai mencionou que correu bem na entrevista para papéis para sua irmã poder vir num dia, mas estão a esperar que pode também Ángel poder vir, ter papéis. Então, boas notícias e continuamos a orar quanto a tudo isso. Proximamente aí vai seu casamento e tudo isso, que Deus tenha sua vontade em tudo isso. E que haja um testemunho de Cristo dado aos que não o conhecem. É o que queremos das nossas vidas, não? Que outros venham, ouçam, e entre eles alguns venham a conhecer ao Senhor. Então, continuamos a procura de lugares para um acampamento. Já é quase tarde demais para o realizar, mas simplesmente não temos encontrado nada que serviria, como aquele acampamento de Avis. Grupos, parece que a tendência entre os acampamentos não querem grupos grandes, por experiências más, aparentemente. E certamente na Avis tinham muitas experiências más e antecipavam que nós íamos dar problemas, mas ao contrário, tivemos bom testemunho lá entre os jovens e o acampamento. Mas para encontrar outro lugar não temos podido. E a Avis ainda não vai abrir por algum tempo. Então, acampamento de jovens não vamos realizar este ano. Duvido que realizamos. Há outro acampamento que se realiza. Era um ambiente muito diferente e muito mais custoso. 250 euros por pessoa. Nós cobrávamos 40. Então, muitos não podem fazer isso. Então, não temos encontrado nenhuma alternativa razoável, digo, no meu pensar.
Então, e há acampamento batista cada ano, mas também cobra 250 por cada jovem. Então, isso é fora do alcance de muitos de nós. Então, que Deus tenha sua vontade e continuaremos à procura de como realizar o que podemos. Anúncios, mas não sei se há outra coisa que era bom mencionar. Se não, vamos a qualquer petição que podemos ter para mencionar o que há. A vinda tanto dos Guzman, a viagem deles, tanto dos Schmidt. Um dia chega, o dia 27 chega de Cuba e o dia 26 dos Estados Unidos. Então, mas quase nós vemos no aeroporto. Mas além dessas viagens, outra petição para lembrar? Sim, ela. Tenho falado de um irmão que conheci no Salamanca, que a irmã tinha cancro. Sim. Então ele tem para a semana o exame de condução e está muito enervado. Então eu prometi que ia dizer lá na igreja que orássemos por ele. Daniel? Não. Daniel é a irmã, ele chama-se Maurício. Ok. Pois esses momentos de exames e tudo isso pode dar muitos nervos, não? A Rosalina ficou com muita tontura da Covid que experimentou e tanto que fica desorientada. Então ela ainda não queria sair para estar no nosso meio hoje. Então lembremos da Rosalina, ela precisa estar melhorzinha. Quem mais? Outra petição? Ok, vamos orar e Luís Miguel, por favor, podes guiar-nos. Senhor, queremos agradecer-te por estarmos aqui reunidos. Queremos também pedir-te pelas petições hoje aqui feitas, pelo Leonardo, pelo amigo dele, para fazer hoje uma confissão, que está muito nervoso. Para pela cuida dele, Senhor. Também pedimos pela Rosalina, pela sua saúde, que acompanhamos o Juan Carlos e a Helena na sua viagem de regresso a Portugal, assim como o Daniel, a Raquel e a Anete. Nos acompanhamos também nesta viagem de regresso. Pedimos também pela mãe do Zan, pelo Zan, sua família, pela família da Iva, que há de vir para o casamento dela, que venha, que os acompanhemos com a segurança. E pedimos também que abençoe o culto de hoje e que abençoe a semana que vai começar para todos nós. Amém. Obrigado, irmão. Graças a Deus que podemos fazer isso livremente, sem restrição, ninguém a espiar-nos por tê-lo feito. E estamos sem guerra. Temos comida. Teto, casas. Ainda podemos movimentar-nos e pagar o combustível. Temos trabalho.
temos cuidados médicos. Somos muito, muito, muito abençoados. Muito abençoados. Muitos irmãos na fé não têm essas bênçãos nesses dias. São abençoados porque Deus é fiel. Mas não todos temos o mesmo pacote. Eu sei que entre nós que estamos temos diferentes situações. Zhang estava a dizer, simplesmente teve que escapar para descansar um bocado a semana passada. Tão pesado é o trabalho. Está a custar-lhe muito e está a ficar muito, muito cansado. E é pesado isso. E às vezes simplesmente precisamos de apartar-nos e descansar. Mas tens trabalho, graças a Deus. Cada um temos nosso pacote, não? Mas se estamos entre os irmãos que estão em campos refugiados, ou irmãos que estão presos na sua casa por não poder sair pelo edicto do governo, ou entre os que têm a abundância e toda a liberdade. Deus é fiel em cada situação e com cada irmão, cada igreja que olha para Ele. Ele é fiel. E devemos tudo a Ele. Então, aquela canção do meu coração, todo o meu ser, para Ti quero viver. Em qualquer uma dessas situações, podemos viver a Cristo. E Paulo diz que experimentou a abundância, experimentou muita necessidade, experimentou a alegria de ver muitos vir a Cristo e experimentou ser apedrejado e, enfim, cortaram sua cabeça. Não sabemos o que amanhã nos vai trazer, mas podemos viver por Cristo e desfrutar. Então, nova vida em Cristo. Me mudou, cantamos, nos deu uma nova vida. Aquela passagem que no meio disso as coisas velhas passaram, eis que tudo são feitas novas, nova criação em Jesus Cristo. Nova vida em Cristo, um estilo diferente de viver. Já pensamos em certos aspectos disso a semana passada e vamos continuar na mesma passagem do capítulo 4 de Efésios e tentar apreciar um bocado mais hoje. Então, tentamos ver que Deus nos chama a todos para chegar a uma maturidade genuína ao andar com Ele. A uma doutrina santa e unida, para que todos os santos façam a obra do ministério,
É tão fácil pensar que só os pastores têm essa responsabilidade, mas não é o que Deus tem planeado. Vimos isso naquela passagem do capítulo 4, versículos 11 ao 16. Então, Ele quer que todos sejamos entregues ao ministério de seu Filho e que não só sejamos os embaixadores, que logo diz que somos, não só sejamos os embaixadores ao mundo perdido, mas que ministramos a palavra de Deus um ao outro na igreja. Este ministério da palavra de Deus é mais do que ensinar. Eu estou a ensinar hoje. Mas é mais que isso. Abrange viver uns com os outros segundo os princípios divinos e não os mundanos. Ok, então nossa é dizer, unidos crescemos na fé, na doutrina da palavra de Deus. Os pastores nos ajudam nessa tarefa, mas todos devemos chegar a uma união da fé, à estatura da plenitude de Cristo, Paulo diz. Todos nós. Então, é um desafio enorme. Cada igreja tem esse desafio, sob a liderança do Espírito Santo, encorajar uma a outra na palavra de Deus. Se os pastores nos ensinam, mas depois nós devemos crescer e começar a compartilhar a palavra de Deus um com o outro, mas também ter essa disposição, essa entrega aos princípios de Deus que temos assimilado pela palavra de Deus. Vivê-lo entre nós. Então, como Iva fala de ter tantos irmãos e primos e tudo isso, mas se vemos de uma família com múltiplos irmãos, eu sou pequeno de 4 varões. Tu tens 3, 2 irmãs, não? Tu és o mais velho. Ok. Não sei de todos nós, mas é bonito ver numa família que os mais velhos ajudam aos pequeninos com as coisas, não? Se temos uns anos mais do que o novinho, ou os novinhos, nós normalmente estamos lá ao lado tentando ajudar. Se temos um amor na família, isso é natural. E os mais velhos estão a ajudar aos mais novos. É assim na igreja. Se há amor entre nós. Tá ficar fraco o meu irmão, está cair no momento, não tem que ser o pai ou a mãe. Não, quem não ama, viver Cristo um com o outro. Viver os princípios do Senhor. Compartilhar o que Cristo nos tem dado no nosso coração. Então, isso é o padrão da palavra de Deus para as igrejas. Então, em Efésios 4, no mesmo capítulo, vamos ver versículos... tínhamos visto a semana passada alguns aspectos que vos despojais do velho homem, e logo olhamos a 2 Coríntios,
em relação a isso. Mas despojar o velho homem. O que éramos antes de Cristo? As coisas velhas passaram, eis que todas são feitas novas. Então, nova criatura. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Romanos 12, 2, que não sejamos conformados ao mundo, mas que renovemos nosso pensar pela palavra de Deus. Uma cabeça vazia não sabe o que fazer. Sempre está a entrar nossos pensamentos alguma influência. Se Satanás consegue influenciar-te, ele o fará. O mundo à nossa volta, há muitas influências que estão a propor-se, que estão a movimentar-se para ganhar mais poder. E se eles nos podem influenciar, o farão. Mas Deus não quer que pensemos como o mundo. Certamente não quer que pensemos como seu inimigo Satanás. Ele quer transformar nossa mente, nossos pensamentos. Então, renoveis no espírito do vosso sentido. Vos revistais do novo homem. Tudo isso é colocar, Efésios 6, é colocar o armamento, a armadura de Deus, para que podamos resistir todos os dardos de Satanás. Por quê? Porque estamos numa luta espiritual. Gostamos ou não, estamos no meio disso. E precisamos colocar-nos a armadura de Deus. E logo outra última frase que tínhamos pensado, segundo Deus, este novo homem, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. A passagem que citei lá é que somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Ele preparou para que andássemos nelas. Deus é quem prepara tudo pelas nossas vidas. Não é o que eu consigo. Não. É o que eu me rendo ao Senhor em obediência e viver as coisas que Ele já tem preparado pelas nossas vidas. Então, ideias importantes para continuar a pensar. Mas queremos continuar com aquela passagem de Efésios 4 e contemplar mais como é este estilo diferente de viver, ao qual Deus nos chama. Há o que Deus nos chama para vestir e há o que Ele exige que deixemos ou tiremos das nossas vidas para dar testemunho fiel de seu Filho. Então, não é só me ponho mais abrigo ao que já tenho. Não. Tiro o que tenho do mundo. Tiro do que tenho de Satanás, das suas influências. Tiro minha própria ideia, própria vontade, para vestir-me o novo homem do Espírito de Deus, a vontade de Cristo. Então, há o que Ele quer que nós vestimos e o que Ele quer que deixemos e tiramos da nossa vida. Em versículo 25 de Efésios 4, deixai a mentira.
falai a verdade. Cada um com seu próximo. Por quê? Porque somos membros uns dos outros. Somos corpo espiritual. Pertenço a ti e tu pertences a mim. E nossa cabeça é Cristo. Então, deixai a mentira. Fala a verdade cada um com seu próximo. Não há lugar no servo do Senhor para mentiras. Não entre matrimônios, cônjuges. Não há lugar para mentiras. Não entre pais e filhos. Não há lugar para mentira. Mas eu não posso dizer a meus filhos. Tu deves falar a verdade com seus filhos. Não desculpas por nada não ser honesto com eles. Por que digo isso? Há muitas pressões em diferentes áreas para... tu não podes dizer isso a seus filhos. Se é a verdade, deves. E esqueça outra influência. Então, não há lugar no servo do Senhor para mentiras. Certamente na igreja. Eu preciso que me falas com toda honestidade. E igualmente eu tenho que falar-te com toda honestidade. Temos mencionado em outras alturas, às vezes até tenho ouvido ministros dizer, ou pastores dizer, não podemos ser tão transparentes. Então, coloca uma máscara. Hoje na lição com os varões, eu utilizei aquele desenho que tenho num folheto de um homem com uma máscara de um elefante tentando convencer a Noé que é um elefante para entrar na arca. Falemos a verdade. A porção que estivemos a ver era bem-aventuradas os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Não podemos ver a Deus pela restrição, a proibição, pelo pecado. Mas um dia, se leva um coração limpo, genuíno, não fingido, não com uma máscara, não hipócrita, não, uma vida transformada por Cristo, limpo de coração, verei a Deus. Tu verás a Deus. Então, mentira, não há lugar na igreja, na família, entre pais e filhos ou cônjuges, não há lugar para a mentira se pertencemos a Jesus Cristo. Sempre danifica, nunca ajudará em nenhuma situação. Deixai a mentira e falar a verdade, cada um com seu próximo. No contexto, especificamente está a referir entre os irmãos em Cristo, porque somos membros uns dos outros. Mas certamente na sociedade, nós, entre o mundo, temos que falar com honestidade, ou não vamos ter testemunho de Cristo, nada entre eles. Deus quer que sua igreja, sua noiva,
esteja pura e sem mácula. Efésios 5, próximo capítulo de Efésios, há uma porção falando quanto a marido e mulher, mas também Cristo e sua igreja, onde diz: vós maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Há muito para apreciar desta passagem, mas Jesus não quer que haja mentira entre nós. Irrepreensíveis, honestos com Deus e honestos uns com os outros. Naquela porção e outras várias que acompanham essa porção, nos dá uma ideia de Cristo e sua noiva, a igreja. Ele quer que ela seja pura. Então, como pais ou futuros pais, nós queremos ensinar honestamente com nossas vidas, tanto nossas palavras, aos nossos filhos, o que é muito raro neste mundo nesses dias. Que nossos filhos ficam puros, que chegam a ser noivos irrepreensíveis, puros, se têm cuidado perante Deus e um com o outro para casar-se em pureza. Então, o mundo ri-se disso, e muitos crentes riam-se disso. Mas, certamente, são os princípios relativos a isso na palavra de Deus. Então, Cristo não quer que haja em nós desonestidade e a mentira. A mentira geralmente é usada por conveniência, não é? Eu não posso dizer a verdade. Sim. Podes e deves. O mundo se desculpa por mentir com todo tipo de raciocínio. Os religiosos, políticos, filósofos, psicólogos, empresários, ricos e pobres usam a mentira segundo lhes convém. Pensam, mas nunca é conveniente. Sempre danifica. Não tem lugar na vida de um filho de Deus. Não tem lugar na vida de uma igreja. Não se a igreja é de Cristo. Há muitas igrejas que não têm nada a ver com o Senhor, eu sei. Mas aquela igreja que pertence ao Senhor, o lugar não tem, a mentira não tem lugar naquela igreja. Satanás é o pai da mentira. João 8:44 diz exatamente isso. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Os filhos de Deus
Tem que deixar a mentira porque é contrário a Cristo. É contrário ao plano que Jesus tem pela sua igreja. A mentira magoa, danifica, destrói e nunca edifica. Nós temos a responsabilidade, como irmãos na fé de Cristo, para edificar uns aos outros, na verdade. Em seguida, versículo 26, não só deixai a mentira, mas irai-vos e não pequeis. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Todos sabemos o que é ficar zangado, não? Alguém diz ou faz ou iradamente alguma coisa. De propósito ou sem propósito. E nós ficamos com uma raiva às vezes, não? Uma ira. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Certamente entre cônjuges. No matrimônio é tão fácil. Chega nos dias de ter desacordo. Tu fizeste, tu disseste mal, honestamente, alguma coisa, o outro diz ou fez. Mas antes de deitar-se, Norma tem estado nos vários anos a esforçar-se a falar comigo das coisas que lhe irritam de mim. Eu sei que sou perfeito, mas não. E que bom que ela tem esforçado-se nisso. Não é sempre fácil, mas ela está a esforçar-se porque ela não quer guardar essas coisas que irritam e cria como um cancro no nosso relacionamento. É tão fácil no matrimônio só colocá-lo numa gaveta. Não. Irai-vos, há coisas que nos vão irritar demais. Como irmãos na fé, também. Não só no matrimônio. Pode ser com filhos. Há coisas que irritam. Que ficamos com ira. Mas Deus diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Fala. Fala honestamente. Em amor, fala com teu cônjuge, com teu filho, com teus pais, com teu irmão, ou teus irmãos na fé. Fala com eles honestamente. Na aula dos varões, mencionei essa passagem que muitas vezes pensamos e incluímos nas mensagens. Mas a Escritura diz que é para ensinar, para redarguir ou repreender, para corrigir e para instruir em toda justiça. O ensinar, isso é fácil. Eu digo fácil. Não é confrontação. Ensinar. Mas logo repreender ou redarguir. É incômodo isso.
faz as águas turbulentas por um bocado de tempo. Mas, irmão, Deus nos ama. Ele nos ensina, nos redarguye ou nos repreende, porque nos ama. E Ele é honesto conosco. Sejamos assim. E nos corrige. Se uma coisa está mal, você tem que corrigir, ou ficar a ser pior. Cá atrás, neste armazém que criamos para as coisas do acampamento, aquela parede, se tudo está contra a parede, logo fica com muito bolor. E custa muito trabalho tirá-lo tudo. Tá? Mas se não o corrigimos, fica pior e cheira. Não se pode só tapar e esconder. Não, o cheiro penetra todo o espaço. Então, Norma e quem mais, Raquel, não lembro quem, mas tiveram que tirar tudo e lavar com escovas e lexívia e tudo isso para tirar tudo. Tiveram que corrigir a situação. Agora, se não sabem, que saibam, se não estamos em culto, deixamos abertos aquelas paredes, portas, para que não cautiva a umidade lá. E não é tão mal aquela situação. Mas ensina, repreende e corrige a palavra de Deus. Assim Deus é conosco. E logo instrui em toda justiça. Para quê? Para que sejamos preparados para toda a boa obra. Tudo que Deus tem preparado para nós. Então, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Se reconheces que estás irado, ama-os. Fala honestamente. Repreende se é necessário. Corrige a situação para que fique melhor, não pior. Irai-vos e não pequeis. A Bíblia tem muito que dizer quanto à ira, através do Velho Testamento, mas também no Novo Testamento. Romanos 12, 19 ao 21 diz: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso é se somos honestos com esta passagem, pode ser que, eu não esperei ver isso na Escritura. Montoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. O inimigo, pela razão que seja, inimigo está contra nós. Se nós estamos a tentar viver a Cristo, há o que podemos fazer.
podemos amá-lo. Ao inimigo. Então, ele diz em duas, se tem fome, o inimigo, se tem uma necessidade, tu reconheces que o inimigo tem uma necessidade, fome ou tem sede, mas o que for, que podemos providenciar, faça-o. Ama-o. Ele não saberá o que fazer com isso. Não espera com quem está. A atitude do inimigo é danificar-nos. Ama-o. Não sabe o que fazer. E será como braços de fogo na sua... não reagiste como eu queria. Arruína a inimizade. Amando-o. Não é nada fácil. Se não nos entregamos ao Senhor no momento. Sua graça é mais que suficiente. Mas também Tiago diz, eu subraí, não te deixes vencer do mal. Não deixamos que o inimigo nos domina. Que sua atitude nos faz reagir também com maldade. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O mundo não pensa assim. Tiago 19 e 20 diz, sabeis isso, meus amados irmãos, mas todo o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Trata-o. Tira a lexívia, as escovas, muda as coisas necessárias, trata com isso. Não te deitas com a ira. Coisas muito práticas envolvidas em não irar-nos para pecar. Primeiramente, seja pronto para ouvir. Há muito dinheiro ganhado por escritores bons quanto a os homens não ouvem bem. Por que há tanto escrito sobre isso? Há muito. Livros e artigos científicos e artigos de psicologia e cristão e secular. Os homens não ouvem bem. E não tem que ver com aparelhos. Tem que ver com nossa atitude, exemplos que tivemos, sem fim de coisas que fazem este puzzle Mas seja, irmãos, estou a falar a meus irmãos, Zang e Luís Miguel e Elionai, prontos para ouvir. Se temos aquela tendência de facilmente não ouvir,
precisamos de mudar. Precisamos tirar a lexívia e tomar um banho e limpar-nos. Aprendamos a ouvir. Entre Norma e eu experimentamos isso. Além dos meus ouvidos falhar. Enquanto a realmente ouvir. Não sei se tenho melhorado ou não, mas pelo menos tenho a ideia que quero melhorar. E não é nova essa ideia. Mas, prontos para ouvir. Podemos ouvir. Podemos escutar e contemplar o que nossa cônjuge está a dizer-nos. Mas não é só o homem, eu sei. Há muito escrito sobre isso. É uma realidade. Mas prontos, irmãos, prontos para ouvir. Tardios para falar. Estivemos a ver um filme esta semana, era um desses de Hallmark e uma coisa romântica, e houve uns conselheiros e estiveram a dizer, sempre deves ouvir 2 vezes e 2/3 partes de uma conversa tu deves estar a ouvir e só falas uma 1/3 parte. Era a ideia. Prontos para ouvir, tardios para falar. Ouça mais do que falas. Não sempre estamos conscientes quanto falamos. Eu sei. Mas podemos pedir do Senhor, Senhor, ajuda-me com isso. Limpa-me. Ajuda-me a crescer no meu ouvir e diminuir no meu falar, para que eu seja edificação melhor a meus irmãos, ou na família, ou no matrimônio. Então, e tardio para se irar. Personalidades diferentes, se só pensamos em nós que estamos hoje. Muitas diferentes personalidades entre nós. E entre nós, eu sei que através da minha vida, há momentos em que assim fiquei irado, muito zangado. E é a palavra de Deus e o Espírito de Deus que muda estas coisas em nós. E se muda, se estamos dispostos a curvar-nos a Ele, assimilar e viver seus princípios. Tardio para se irar. Por quê? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não posso representar ao Senhor bem assim. E isso é o que deve ser a minha vida. Embaixador em nome de Cristo. Irado não posso fazer isso. A ira virá em certas circunstâncias de malícia por parte de outros. Deus lidará com isso se não tentarmos realizar a vingança. Porque tal julgamento pertence a Ele, não ao crente. Norma e eu experimentamos faz muitos anos um momento em que se pudéssemos ter feito alguma coisa, ia ser muito mal. Certamente da minha parte. Estivemos quebrantados ao máximo. E eu
queria vingar. Deus não me deixou. Graças a Deus. Deus lidará com isso se não tentarmos realizar a vingança, porque tal julgamento pertence a Ele, não ao crente. É a provisão divina pela graça de Deus poder perdoar aqueles que nos fazem mal. Sim, Senhor, Deus dá a sua graça se queremos abraçá-la. Podemos perdoar quem nos faz mal. É outro modo de vida diferente do mundo. E Deus quer que vivamos este princípio. Então, versículo 27. Não deixe lugar ao diabo. Em toda a lista dos elementos mundanos que Deus quer que deixemos e não vivamos mais, há a oportunidade de crescer na fé do Senhor Jesus. Todas essas diferentes coisas são oportunidades para crescer na fé, se obedecemos ao Senhor. Se abraçamos seus princípios, sua palavra, e deixamos o velho homem. Crescemos, maduramos mais na fé de Jesus em todas essas situações quando obedecemos. Quando não nos submetemos à palavra de Deus, estamos a dar lugar a Satanás na nossa vida. O não obedecer em qualquer uma destas circunstâncias ou princípios, quando não nos curvamos perante o Senhor, estamos dando lugar a Satanás na nossa vida. Também na igreja. É igual. O pecado pessoal de ignorar, recusar ou rebelar-se contra o que Jesus nos ordena traz ruína pessoal, mas também magoa o corpo de Cristo e seu testemunho na comunidade. Sim, irmão, importa muitíssimo a obediência a cada admoestação de Deus. Ele proverá a sua graça para poder viver segundo seus princípios se nós nos submetemos a Ele. E então, o diabo não terá lugar na nossa vida. Não deixe lugar ao diabo. Obedece ao Senhor. Versículo 28 continua a dizer: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Precioso princípio aqui. Eliminaria tantos problemas se fosse obedecido. Encontrei este desenho. A Bíblia é tão honesta. Entre os redimidos do Senhor há tudo representado. Mateus e Zaqueu foram ladrões na sua comunidade através dos impostos que cobravam desonestamente. Então, no seu negócio, roubavam as pessoas. Judas Iscariote, que era o tesoureiro dos apóstolos, foi um ladrão
que não se arrependeu. Se tirou os fundos aos sacerdotes outra vez depois de tê-lo aceitado e traído ao Senhor, mas nunca se arrependeu perante Deus. O furto, o roubar, o tirar o que pertence a outrem não tem lugar na vida de um filho de Deus. Ao contrário de aproveitar de outrem para se enriquecer, Deus ordena-nos trabalhar honestamente para providenciar as necessidades dos nossos irmãos que podem ter falta. É outro propósito na vida. Não é para servir-me a mim. É servir ao Senhor e aos meus irmãos. Mas se isso não é um propósito verdadeiro na minha vida, não vou pensar nisso. Ao contrário de aproveitar de outrem para se enriquecer, Deus ordena-nos trabalhar honestamente para providenciar as necessidades dos irmãos que podem ter falta. Os princípios de considerar outrem superior a nós mesmos e de amar a nosso próximo como a nós mesmos são para viver, não somente falar. Esse é um grande desafio, irmãos. Requer morrer a mim e viver para Cristo, que abarca cuidar dos meus irmãos, que podem ter falta. Versículo 29 diz: Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Não dê graça como engraçado e rir-se. Não. A graça de Deus que vem por sua palavra. Para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Jesus diz em Mateus 12, 34, 37, está a falar aos fariseus, aos hipócritas: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia de juízo, porque tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Jesus foi além só de palavras maus e palavras boas. Ele diz: essas palavras, essas piadas que contas, tu achas tão engraçado? Cuida-te, irmão. Se a tua palavra não edifica, cala-te. Esqueça o humor do mundo. Às vezes podemos ficar envergonhados de que às vezes se conta entre irmãos como humor. É importante nosso falar. Que não falemos palavras torpes.
O apóstolo Tiago admoesta-nos em capítulo 3, 5 ao 10. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamado pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas fecas como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai. E com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Senhor, lexívia, por favor. Escovas, ajuda-me. Corrija-me. Repreenda-me. Entregar nosso falar a Deus começa com entregar nosso coração a Ele, porque nossas palavras vêm dos pensamentos dos nossos corações. Pela graça de Deus, podemos ter um novo falar que edifica aos nossos irmãos se estamos dispostos a morrer a nós mesmos e viver a Cristo. Pode ser uma realidade crescente no crente. Versículo 30 do texto de Efésios 4. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual está selados para o dia da redenção. O não se submeter a estas admoestações é rebelar-se contra Deus. O não submeter-nos a essas palavras, a estas admoestações, a esses princípios de Cristo, estando conscientes deles, e não submeter-nos é rebelar-nos contra Ele. Estamos a dizer, não. É viver na vontade própria em vez da sua. É seguir no padrão da vida que antes vivíamos, em vez de vestir-nos de novo homem por meio da palavra de Deus. O não nos submeter à obra do Espírito de Deus pela palavra de Deus causa uma grande tristeza no Senhor. Não queres experimentar a disciplina divina sobre a tua vida por tê-lo entristecido. Quem tem estado nesta aula, não falo desta aula, estou a falar desta. Quem tem estado abaixo a disciplina divina por estar rebelde, não quer voltar a esta aula. Importa a Deus muito mais do que podemos apreciar. Como andamos.
Hebreus capítulo 10, vamos olhar lá. É uma admoestação para ouvir. Hebreus 10, versículos 24 a 31. E consideramo-nos uns aos outros para nos estimular-nos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, falando da vinda do Senhor. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito de graça. Porque bem conhecemos aquele que diz: minha é a vingança, eu darei a recompensa, disse o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Há quem toma essa porção e quer ensinar que podemos perder a salvação e tudo isso. Se lemos todo o contexto, não é assim. Mas é uma admoestação severa e honesta e real. Não queres cair nas mãos da disciplina de Deus. Ananias e Safira, na primeira igreja em Jerusalém, fizeram pretexto de uma coisa, mentiram, fizeram coisa boa na aparência, muito boa, mas seu coração estava a fingir a coisa. O que fez Deus? Pumba! Tirou suas vidas. E diz a Escritura, e o temor de Deus caiu sobre toda a igreja. Parece que muitas vezes faz falta este temor de Deus. Não acreditamos que nos abataria. Irmãos, a admoestação é muito honesta e é muito severa. Deus julga seu povo porque é seu. Ele disciplina seus filhos, não os que não são seus filhos. E não queres ter que experimentar essa disciplina. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo, na sua disciplina. Muito melhor morrer a ti mesmo e servi-lo de coração genuíno. Versículo 31. Toda a amargura, ira,
cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada dentre vós. Por que seja tirado dentre vós? Porque está. É parte da nossa velho homem que temos que deixar. Amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias, toda malícia seja tirado dentre vós. Todos esses elementos da nossa atitude e ações produzem ruim na nossa vida e na de outrem. O lixo vai para o baldio. Ou a casa inteira vai começar a feder. Não? Às vezes deixamos alguma coisa no lixo lá na cozinha e era melhor se tivéssemos levado ao baldio já, porque começa a feder e a casa cheira horrível. Assim é entre nós. Amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias, lixo da nossa velha vida, seja tirado. Vos revistais do novo homem, e o que é a exortação. É este novo estilo de viver pela intervenção do Espírito de Deus que usa a sua palavra para nos revestir. Abraça-o. Lava-te na palavra de Deus. Lava-te na palavra de Deus dia a dia. E não colocas a velha vestimenta. Deixa que Deus use a sua lexívia e escovas. E não voltas ao velho. Antes, versículo 32, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A benignidade, a misericórdia e o perdão não são da natureza do homem, mas da natureza divina. Somente pela graça de Deus, por meio da obra de seu Espírito, podemos viver esta nova vida. Mas é por isso que o Espírito Santo mora no crente para o guiar, ensinar e instruir em toda boa obra. Temos o Espírito de Deus para operar isso em nós. Não é de nossa força. Em 2 Timóteo, essa passagem que já referi, 2 Timóteo 3, 16, 17, Paulo admoesta a seu discípulo, a Timóteo, que vivesse pela palavra de Deus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Deus tem nos dado tudo que precisamos para viver a nova vida em Cristo por seu Espírito e sua palavra. Nós apenas temos que abraçá-lo e vestir-nos nele. Amém? Discípulos, sob a disciplina do Senhor.
disciplina positiva e boa, que elimina os problemas. Senhor, Tu és Senhor, assim te chamamos, mas assim queremos que sejas. Domina nossas vidas. Que Teu Espírito tenha toda a liberdade de tirar de nós o que éramos. E que tudo o que tens preparado pelas nossas vidas, que nós aprendemos a vestir-nos com Ele. Para que Cristo seja exaltado em nossa vida, entre nossas vidas, na igreja e além de nós, para que outros venham a conhecer-te. Ajuda-nos, Pai. Em nome de Jesus nos oramos. Amém. Muito obrigado, irmãos.